Aleluia, Jesus. Hoje nós iremos ministrar a mensagem. O tema da palavra de Deus hoje é o verdadeiro evangelho. Esse é o tema da palavra de hoje. Abra sua Bíblia lá em Judas. O último livro, irmãos, lá antes de Apocalipse. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Judas capítulo 1. Aleluia, Jesus. Verso 3. Vamos ler. Judas capítulo 1, verso 3. Amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da salvação, como tive por necessidade, escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Graças a Deus. Toda vez, queridos, que a palavra do Senhor fala da fé, toda vez que o Evangelho fala da fé, está falando da justificação. Toda vez que você ouve a palavra fé nos Evangelhos, lá está falando da justificação. A propósito, Judas, esse Judas aqui, irmãos, é irmão de Tiago. E Judas, ele nos escreve acerca da salvação. Por isso que o livro de Judas, ele está antes de Apocalipse. Judas está falando do fim dos tempos, irmãos. E quando Judas relata aqui, ele tem maior cuidado. Judas ele tem uma diligência. Ele tem um maior cuidado de exortar. Ele está persistindo, insistindo que você batalhe pela fé que foi te dada. E quando nós falamos da fé, nós falamos da justificação. Quando nós falamos da fé, nós falamos do Evangelho. Posso ouvir um amém? Porque olha só o que acontece. É muito interessante nós entendermos isso. O diabo não está nem aí se você segue uma religião. O diabo não está preocupado, irmãos, se você segue uma religião ou não. Agora, se você segue um evangelho que prega a justificação pela fé, aí ele se levanta. O diabo sempre vai se levantar contra o evangelho da fé, porque ele não quer que você entenda. Ele não quer que nós entendamos a promessa de Deus para nossas vidas. Aí o que ele vai fazer? Ele vai sempre levantar contra isso. Nós estamos vendo aí, irmãos. O diabo ele se levanta. Então você tem que entender que a fé, a graça, a justificação é a sua promessa. A justificação é a nossa herança. É a única coisa que nós temos que Deus nos deixou foi a fé. Por isso que Judas falou: batalhe pela fé. Lute pelo Evangelho, irmãos. Temos que lutar pelo Evangelho. Nós temos que lutar pela fé, porque a fé já foi te dada. Eu posso ouvir um amém? E o mais engraçado que eu acho é o tanto que o mundo está virado. Olha só, irmãos, que interessante. Hoje o mundo está assim. Ele se preocupa mais com o ministrante do que com a palavra que é ministrada. O povo hoje, eu não sei se é a cultura, eu não sei se é por falta de leitura. O povo hoje estão aprendendo assim: é mais importante quem está ministrando do que o que é ministrado. Eles não querem saber o que é que está sendo ministrado, eles querem saber o quem está ministrando. E isso é falha, isso é erro, irmão, do ser humano. Porque o importante não sou eu, o importante é o que a palavra diz. O importante é o que é ministrado, irmãos. É o que está escrito nesses livros.
Isso aqui que é o importante. Lá fora não, você vê que o importante é o ministrante. Quem é que vai pregar hoje? Ah, hoje é o irmão, então hoje eu não vou não. Ah, quem que vai pregar hoje? Ah, hoje é o irmão que vem lá de São Paulo. Ah, então hoje eu vou. Ah, quem que vai fazer, quem vai cantar hoje? Hoje é a irmã que vem lá do Rio. Ah, então hoje eu vou. Ah, quem vai cantar hoje? Não, hoje é a missionária Dora, então hoje eu não vou não. Tá desse jeito, irmãos, lá fora. O importante é isso aqui, irmãos. É o que sai da palavra. Porque é a palavra que vai mudar a sua vida. É a palavra que vai te dar outra nova perspectiva, irmãos. Pode ser eu ministrar, pode ser uma criança ministrando. O importante é o que vai sair daqui. Posso ouvir um amém? Então Judas, ele teve todo o cuidado, irmãos, de nos alertar: batalhe pela fé, batalhe pelo o evangelho. Porque nos últimos dias vai ter um levante. E hoje eu vou te mostrar hoje na Bíblia qual é o verdadeiro evangelho. Porque às vezes as pessoas falam: ah, esse negócio da graça aí, isso aí é uma mensagem nova, irmãos. Isso aí saiu agora. Mas está na Bíblia há mais de 2000 anos atrás. E hoje eu vou te mostrar na palavra de Deus que isso não é uma mensagem que saiu de hoje. Não, isso está na Bíblia. Só que pelo o decorrer dos tempos, dos anos, o diabo foi tampando a verdade para que você não saiba da sua promessa. E hoje nós vamos aprender qual o verdadeiro evangelho. Amém? Abra sua Bíblia aí, vamos ler lá. Gálatas capítulo 3, verso 29. Gálatas capítulo 3, verso 29. É muito importante nós entendermos a palavra e começarmos a meditar na palavra. Olha só o que a palavra diz. E se vós sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme segundo a promessa. Olha só que interessante isso aqui, irmão. Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Todas as promessas, irmãos. Olha só, isso aqui é importante para você entender. Porque às vezes tu fica perguntando: ô presbítero, por que nada está acontecendo na minha vida? Presbítero, por que as coisas não estão acontecendo? Por que minha vida não está mudando? Por que às vezes as pessoas conquistam e eu não estou conquistando? Por que eu não estou reinando, presbítero? Me explica isso aí. Se nós já estamos na graça, irmãos. Se agora nós estamos debaixo do evangelho da justificação pela fé. Por quê? Olha só o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Ó, se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Nós somos herdeiros segundo a promessa de Deus. Mas olha só, abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 4, verso 13. Romanos capítulo 4, verso 13. Olha só o que a Bíblia diz. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Olha só o que a Bíblia fala. Romanos capítulo 4, verso 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa que será herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Olha só, interessante a gente prestar atenção. Volta um pouquinho aí, Lânia, o antes desse. Gálatas 3, 29. Se vocês são de Cristo, quem é de Cristo aí, diga amém. Aquele que não conheceu o pecado, se tornou pecado, para que nós fôssemos justificados em Cristo. Não é isso? Então, se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão.
Próximo, coloca o próximo. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça da fé. Quem é os descendentes? Quem é a descendência de Abraão? Amém, amém. Nós somos descendentes de Abraão, irmãos. É pela fé. Se você começar a usar a sua fé, as promessas vão vir. Por isso que nós não foi pela lei. Se você quer conquistar pela lei, você não vai herdar. Porque todas as promessas nós temos em Cristo, mas nós recebemos pela fé. Todas as promessas que nós recebemos de Cristo, nós recebemos pela fé. Pela lei ninguém recebe. Não foi mediante a lei que Abraão recebeu e a sua descendência. Nós estamos em Cristo, nós somos descendências. Descendência de Abraão. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu estou com uma enfermidade, um exemplo. Eu vou orar, vou buscar o preço, vou pagar o preço para me ser curado. Você não vai ser curado, irmão. Você vai ser curado pela fé. Eu vou pagar um preço, eu vou buscar, eu vou tentar ser próximo, eu vou orar, eu vou distribuir currículo, eu vou tentar ter uma vida boa, vou tentar ter um curso bom, um emprego bom. Você não vai receber. Você recebe pela fé. Herdeiro do mundo, irmãos. Nós seremos herdeiros do mundo, mas mediante a justiça da fé. Todas as promessas, prosperidade, cura, libertação, salvação, tudo nós herdamos pela fé, queridos. É a fé que nos liberta, irmão. Todas as libertações, todas as promessas que Deus deu para Abraão e a nossa descendência, que nós somos descendentes de Abraão pela fé, nós recebemos. Por isso que o diabo se levanta tanto contra esse evangelho, irmãos. É por isso que o diabo ataca tanto esse evangelho da graça, o evangelho da justificação. Porque se você aprender isso aqui, você vence. Se você aprender isso aqui, o diabo perde. Você vai ter uma nova perspectiva de vida, irmãos. A sua vida vai mudar. Mas você tem que abrir o seu entendimento para a fé. Graças a Deus, amém? Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 10. Graças a Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Rapidinho, Romanos 10, verso 17. Olha só, irmãos. Consequentemente, se a fé vem por ouvir a mensagem, é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo, irmãos. Olha só que interessante, se você ficar muito tempo sem ouvir a mensagem de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? É o evangelho da graça. Se a fé vem por ouvir a palavra de Cristo, é sinal que ela foi embora. Nós aprendemos aqui na terça-feira que a lei anula a fé. Então, se a sua fé, se você não é uma pessoa legalista, se você não ouve mensagem legalista, a sua fé não foi anulada. Mas se você deixa de ouvir a mensagem, a palavra de Cristo, a sua fé vai embora. E sem a fé você não recebe as heranças de Abraão, irmãos. As promessas de Deus você não vai conseguir receber, porque você não está sem a fé. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o evangelho da graça. Amém? Então, quando você ouve a palavra de Cristo, quando você ouve o evangelho da graça, a fé vem. Hoje eu entendo o que quer dizer o escudo da fé. Antes eu não sabia entender isso. Quando nós abrimos a Bíblia aqui em Efésios, irmãos, Efésios no capítulo 6, Efésios capítulo 6, verso 16. Quando nós vimos aqui em Efésios capítulo 6, verso 16, você vai ver as armaduras, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o sapato para a preparação do evangelho, o escudo da fé. Hoje eu sei para que serve o escudo da fé. E antes eu não sabia. O escudo da fé, quando você começa a ouvir a palavra de Cristo, a fé vem por ouvir. Você está protegido, irmãos, com o escudo da fé.
O que é o escudo da fé? Ele vai te proteger de quê? Dados inflamáveis do inimigo. Quando você está com o escudo da fé, você está protegido contra dados inflamáveis do inimigo. Quais são os dados inflamáveis do inimigo? A lei, irmãos. O diabo, a palavra diabo em hebraico quer dizer ha-satã, advogado. Ele é um advogado. Ele vai usar a lei contra a sua vida. Ele vai lançar dados inflamáveis. Ele vai lançar dados legalistas, mensagens legalistas. Ele vai lançar a lei. Mas como você tem o escudo da fé, você é protegido. Por isso que é a importância de você estar ouvindo a mensagem da graça constantemente. Porque a mensagem da graça é o nosso alimento diário. Se você para de se alimentar, você enfraquece. E quando você enfraquece, você padece. Amém, irmãos? Então, o evangelho, o que é o evangelho, presbítero? Me explica esse negócio, o que é o evangelho? O evangelho é você crer corretamente. O evangelho é você crer que Jesus morreu na cruz para te justificar. O evangelho da graça é você crer que Jesus morreu para te dar a salvação. É você crer que ele se tornou a maldição na cruz. A Bíblia diz que Jesus se tornou maldito. Jesus se tornou a maldição na cruz. Isso é o evangelho da graça. É você crer que ele se tornou o pecado. A Bíblia fala que ele se tornou o pecado na cruz para que você seja justificado nele. Isso é o evangelho da graça, irmãos. Isso não é pregado lá fora. Você anda por aí, você não vê o evangelho da graça sendo ministrado, irmãos. Então você crer corretamente é crer que você é justificado em Cristo. É crer que ele morreu para te trazer essa justificação. E na justificação você recebe a salvação. Na justificação você vai receber a cura. Na justificação você vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, uma família abençoada. Tudo isso você recebe na justificação. Posso ouvir um amém? Então, crer corretamente é crer que você é justificado, é crer que você é santificado e é crer que você é purificado. Tudo isso você herdou com Cristo. Tudo isso você herdou com Ele, irmãos, na cruz. Mas, presbítero, olha só, eu não fiz nada certo. Quando você vai pregar o evangelho da graça lá fora, as pessoas já falam logo, falam, irmão, presbítero, eu não fiz nada certo. Mas Jesus não fez nada errado, irmãos. O que foi que Jesus fez para subir na cruz, queridos? Jesus não fez nada de errado, irmãos. Por isso que chama-se favor, favor imerecido. Isso chama-se a graça. Você não fez nada certo, mas Cristo não fez nada errado. E você recebe a sua justiça. Você recebe a graça, que é favor imerecido. Jesus não cometeu pecado, irmãos. Olha só, quando você começa a estudar os evangelhos, você vai ver que João, ele escreve, ele diz que em Jesus não havia pecado. Mas quem que é João, irmãos? João é um discípulo amado. João é aquele que falava, eu sou aquele que Jesus ama. João era aquele crente nervosinho, explosivo, nervoso. Mas depois que João foi transformado, ele virou o discípulo amado, aquele que repousava nos braços do Pai, irmãos. E João falou, em Cristo não há pecado, irmãos. Toda vez que você for estudar os evangelhos do João, você vai ver que João cita dessa forma. Mas quando você começa a estudar os evangelhos de Pedro, Pedro era um homem explosivo, era um homem de ação. Pedro era um pescador, é um homem mais bruto. O que ele fala? Jesus não cometeu pecado. Quando você vai estudar os evangelhos de Pedro, você vai ver que Pedro sempre cita isso. Jesus não cometeu. É um homem de ação, irmãos. Pedro andava armado.
Pedro andava com faca, irmão. Pedro arrancou a orelha de Malco. Vocês já conhecem a história. É um homem de ação. E quando você começa a estudar os evangelhos, as cartas de Paulo, Paulo é o quê? Paulo é o erudito do hebraico e do grego, irmãos. Ele fala: Jesus não conheceu o pecado. Então, de forma alguma, nele não há pecado. Só que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado. E agora, queridos? Ele se tornou pecado com o nosso pecado, para que você se torne a justiça de Deus em Cristo. Aquele que não conheceu se tornou o pecado por nós, por mim, por você, por cada um que está aqui nessa noite. Ele se tornou pecado por nós. Isso é favor. Isso é a graça. Isso é o evangelho, irmãos. Favor imerecido. É a graça. Por isso que Jesus falou assim: os publicanos e as meretrizes estão entrando primeiro no reino do que vocês que são religiosos, que guardam a Torá, que guardam a lei de Moisés. Por quê? Quando mais desqualificado, Jesus estava mostrando que quando mais desqualificada a pessoa esteja, mais preparado para a graça ela está. Aonde o pecado está, a graça superabunda, irmãos. Quando mais despreparado você esteja, mais a graça, você é favorecido, queridos. Por isso que você tem que crer no evangelho. Tem que crer no evangelho da justificação pela fé. E quando você crê nesse evangelho, o pecado não te domina mais. Posso ouvir um amém? Então, isso é o evangelho, irmãos. Isso é a graça, isso é favor. Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, queridos, que olha só o que ele falou: buscai primeiro o reino. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que justiça é essa, queridos? A minha justiça? A sua justiça. É a justiça de Cristo. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Vocês estão buscando o reino de Deus e a justiça. Vocês vieram ouvir o evangelho da graça. Nesse altar aqui não sai outro evangelho sem não ser o evangelho da graça, irmãos. O que vocês estão fazendo? Buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o tanto que Jesus nos ama. Olha tanto que o diabo não quer que você aprenda isso aqui. Lá fora você não vê pregado justificação pela fé, mas olha só o que Jesus falou: busque primeiro a justiça. O que é a justiça? É a justificação pela fé, irmãos. Busque primeiro a justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem quer ser abençoado aí, diga amém. Amém. Quem quer ser próximo, diga amém. Amém. Quem quer ter uma vida nova, diga amém. Amém. Busque a justiça. Busque a justiça de Cristo e todas as coisas serão acrescentadas. Graças a Deus, amém? Porque se você for tentar pela lei, irmão, a lei, o jugo é pesado. Jesus falou assim, ó: meu jugo é leve, meu jugo é leve, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas olha só, querido, o que é um jugo? Coloca aquilo na foto de um jugo. Aí, irmãos, o jugo. Jesus estava se referindo à lei. O que é jugo? Está vendo aquilo lá colocado na cabeça dos boi? Aquilo ali é um jugo. Aquilo ali não é leve, irmãos. Ali é pesado. Jesus estava se referindo a um jugo. E ele falou: o meu jugo é leve, é suave e meu fardo é leve. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. O meu jugo é leve e meu fardo é suave. Olha só, irmãos. Jesus, se você for ler o contexto, você vai ver que Jesus estava falando da lei. O jugo da lei é pesado, irmãos. Você não consegue ser perfeito pela lei.
Hoje o povo quer ser perfeito na lei. Se ninguém consegue cumprir a lei, por que a igreja está tentando cumprir lei lá fora, queridos? Se Jesus veio para nos trazer a justificação. Jesus veio para nos trazer a fé, irmãos. Todo o sacrifício, todo o peso, tudo aquilo Ele já fez por você, queridos. Nós só precisamos agora crer na verdade. Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a única coisa que nós não podemos fazer é entristecer o Espírito Santo. Nós que somos da fé, nós estamos selados, irmãos. O que é selados? Até o dia da redenção. Nós estamos selados, nós que somos da fé. Nós que somos justificados pela fé, você foi selado, carimbado, você tem um selo até o dia da redenção. A única coisa que você não pode fazer é entristecer o Espírito Santo. Como é que entristece o Espírito Santo? Mateus capítulo 6. Vamos ler lá, irmãos. Perdão, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Verso 5. Graças a Deus. Às vezes eu demoro assim para achar, irmãos, o versículo. É porque a minha Bíblia são duas Bíblias em uma. Aqui eu tenho o antigo e tenho o novo, entendeu? Às vezes dá um trabalho para achar. Aqui, ó, Marcos capítulo 3, verso 5. Olha só aqui, irmãos. Irado. A única vez que você viu registrado, que está registrado na Bíblia, que Jesus ficou irado. Nenhuma maneira você vai ver Jesus irado, irmãos. Você não consegue ver isso, não. A única vez que foi registrado nos evangelhos que ele ficou irado foi nessa vez aí. Nós pensamos que ele ficou irado quando ele começou a chutar os mercadores, não é isso? Nós pensamos que Jesus ficou irado naquela parte, quando ele chega no templo, vê os mercadores lá fazendo a casa de Deus de comércio. Jesus chega, chuta tudo. Nós pensamos que foi nisso, irmãos. Mas isso não foi registrado. Mas isso aqui foi registrado. Olha só, irado, olhou para os que estavam à vontade, à sua volta, profundamente entristecido. Jesus ficou profundamente entristecido, irmãos. Olha só, irado, ele olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. Isso aqui foi aquela passagem que fala do homem da mão ressequida. Jesus chamou ele para frente e curou o rapaz. Só que os religiosos tinham seus corações endurecidos, irmãos. Quando você vai falar do evangelho da graça, você que vê que a pessoa não quer, não, está com o coração endurecido, olha só o que acontece. E a Bíblia diz: tenta uma vez, tenta duas vezes. Não quer? Amém, irmãos. A seara é grande, irmãos. Está na Bíblia, queridos. Nós não podemos forçar, irmãos. Isso é favor. É muito precioso, querido, para você ficar forçando. Se a pessoa quer, amém. Se não quer, tenta uma vez, tenta duas vezes. A Bíblia é bem clara para dizer. Porque isso entristece o Espírito Santo, irmãos. Coração endurecido. Se você tem um coração endurecido para a graça, por esse evangelho, favor, porque lá o povo era religioso. Se endureceram porque não creram na graça. O povo estava com o coração endurecido porque não creram na verdade. Porque a graça e a verdade estavam lá pessoalmente. Graças a Deus, amém? Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos, que o evangelho, ele veio para nos salvar. O verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro evangelho da graça, ele veio para nos salvar da religiosidade. Ele veio
para nos salvar do judaísmo, irmãos. O que é o judaísmo? É a lei, a religião. Cristianismo não é religião. Quem é cristão aí, diga. Cristianismo não é uma religião, irmãos. Cristianismo é um relacionamento. Se a pessoa começa a falar para você que é uma religião, ele está enganado. Não é uma religião e nunca será. Amém? Graças a Deus. Olha só o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, ele foi a pessoa que recebeu a visão do Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo foi o rapaz que recebeu a visão do próprio Jesus Cristo. A palavra de Jesus, irmãos, não é aquela que está pintada de vermelho na sua Bíblia, em negrito. As palavras de Jesus não são só essas. As palavras de Paulo é as palavras de Jesus. Porque o Evangelho da Graça foi revelado a Paulo. O Evangelho da Graça não foi revelado para ninguém, irmãos. Somente para ele. Todos aprenderam com Paulo. Pedro aprendeu com Paulo, João aprendeu com Paulo, Tiago, pastor da igreja, aprendeu com Paulo. Todos aprenderam com Paulo, irmãos. Todos aprenderam a graça com Paulo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Vamos ver aqui o Evangelho. Atos capítulo 20, verso 24. Eu fico pensando às vezes, será que se ninguém lê a Bíblia, queridos? Olha só o que a Bíblia diz, ó. Mas de nada faço questão. Olha só. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Isso aqui Paulo estava falando já no final da sua vida, olha só. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho de quem, irmãos? Isso aí está escrito na sua Bíblia também? Dá uma olhadinha aí. Apóstolo Paulo está nos falando aqui, irmãos, ó, que o ministério que ele recebeu foi o ministério de Jesus Cristo. Mas olha só o que o apóstolo Paulo fala: para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora me explica uma coisa. Por que lá fora ninguém prega o Evangelho da graça, irmãos? Se a Bíblia está bem clara em dizer que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Que Evangelho eles estão pregando lá fora, irmãos? Eu não vou nem entrar na maldição do Novo Testamento. Nós sabemos que há uma maldição ali para quem não prega esse Evangelho. Eu não vou entrar nesse assunto, que esse não é o tema da mensagem. Mas por que lá fora ninguém está pregando o Evangelho? Se a Bíblia fala que o Evangelho, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Olha só, irmão. Ele recebeu de Jesus Cristo o Evangelho da graça, queridos. Hoje você vai falar da graça, a pessoa fala: não, esse negócio de graça não existe. Isso aí saiu agora. Mas esse versículo aí tem mais de 2000 anos que foi escrito. E aí, 2000 anos que foi escrito? Vamos tirar 100. 100 anos ninguém existia aqui, irmão. Tem ninguém com mais 100 anos aqui? Ou tem? Não tem. 100 anos ninguém existia. 2000 anos foi escrito esse versículo. O Evangelho da graça, irmãos. Esse é o nosso Evangelho. Isso o diabo não quer que você aprenda. Não quer que você entenda. Porque se você entender isso aqui, você vence. Amém, irmãos? Então, não existe outro Evangelho. Se existe outro Evangelho pregado lá fora que não seja a graça, esse Evangelho é falso. Isso é mentira, é falsidade. A não ser que a Bíblia esteja errada. E a Bíblia, Jesus falou que eu não sou o filho do homem para mentir e nem para se arrepender do que eu escrevi aqui. E agora? Por que o mundo está desse jeito aí, irmãos? Virado
com a perna pro ar. Por que o mundo está virado, irmão? Hoje você vê a vida dos crentes, os crentes não estão reinando. Os crentes não estão vencendo na vida, irmãos. Cada dia que passa estão caindo, cada dia que passa estão caindo, porque não estão debaixo do ensinamento da graça, irmãos. Nós temos que aprender a ouvir o evangelho correto, parar de ouvir meninice, parar de ouvir historinha para boi dormir, começar a ouvir o evangelho da graça, irmãos. Só a graça te liberta, só a graça te salva. Por isso que Jesus falou assim: se conhecereis a verdade, a graça e a verdade vieram. A lei foi dada. Se você conhecer a verdade, verdadeiramente você será livre. Amém? Vamos abrir a Bíblia aqui, irmãos. Só para fortalecer isso que eu falei aqui. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 6. Olha só o que a Bíblia fala. Os Gálatas, eles receberam a mensagem da graça, mas depois eles voltaram para trás. Os Gálatas voltaram para o judaísmo, voltaram para o sacrifício do templo. Olha só, Gálatas capítulo 1, verso 6. Admiro que vocês que estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguir o outro evangelho. Amém? Olha só, admiro que vocês estejam abandonando. Tem pessoas que quando você vai falar do evangelho da graça, da justificação pela fé, eles olham para você e falam assim: ô presbítero, isso aí é outro evangelho. Mas como assim outro evangelho, se a Bíblia não fala isso? Olha só o que a Bíblia fala, ó. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. O evangelho verdadeiro é o evangelho da graça, para seguir o outro evangelho. Então o evangelho que é o outro não é a graça. O evangelho verdadeiro é a graça. O outro evangelho. Coloca aqui o próximo verso, Elaine. Olha aqui, ó. Que na realidade não é o evangelho. O outro evangelho não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmãos. Se você for meditar nisso aqui, você vai ver o tanto que você está seguindo reto. Quando eu leio essa mensagem aqui, quando eu começo a ler, estudar essa passagem, eu vejo o tanto que nós estávamos perdidos. Nós estávamos sem essa revelação da graça, irmãos. Nós estávamos perdidos. E hoje eu vejo o tanto que a palavra de Deus fala nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho de Cristo. O outro é conversa para boi dormir. Amém? Amém ou não amém? Graças a Deus. Então o cristianismo não é uma religião. Nós fomos chamados para a igreja. O que é a igreja, irmãos? O que é a igreja? A igreja é um chamado para fora. Como assim para fora, presbítero? A igreja é um chamado para fora. Você sabia disso? A igreja é um chamado para fora. Te tirou do judaísmo, da religião, e agora você faz parte da igreja. A igreja te tira para fora. A igreja você não entra para dentro. Você sai. Você sai do judaísmo, você sai da religiosidade e entra para dentro. É um chamado para fora, irmãos. Para fora da religião, para fora do judaísmo. Por isso que você tem que crer corretamente na graça e na verdade. Amém? Porque quando eu falo isso, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque é difícil de entender. Eu não vou mentir para você, irmãos. A graça é difícil de entender. Olha só o que aconteceu com Pedro. Quem era Pedro? Olha só o que Pedro falou.
Pedro achou um absurdo. Como é que pode? Eu dormi com Jesus, eu comi com Jesus, eu andei com Jesus. Como é que pode? Aí vem um cara que não andou com Cristo, não viu Jesus, não comeu com Ele, não dormiu com Cristo e recebeu a revelação que Pedro não recebeu. Olha só como é interessante isso aqui. Pedro, ele reconheceu, irmãos, ele reconheceu o verdadeiro poder do Evangelho. Vamos ler aqui a Bíblia. Abre lá a palavra de Deus. Pedro capítulo 3, verso 15. Lá no final da epístola de Pedro, você vai ver que Pedro, ele reconhece, irmãos, ele reconheceu a graça. Eu andei com Jesus, Jesus não me revelou. Eu vi Cristo, Ele não me revelou. Eu andei com Ele, dormi com Ele e Cristo não me revelou, mas revelou para Paulo. E quem é Paulo? Uma pessoa que nunca viu Jesus, recebeu a revelação que Pedro não recebeu. Vamos ler aqui, ó. Olha só o que Pedro diz. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Nós vemos aí, irmãos, os acontecimentos. Terremoto, maremoto, filhos contra pais, nação contra nações. Mas olha só que a Bíblia diz. Que a paciência do nosso Senhor, porque a demora dele vir, irmãos, quando Jesus tardar de buscar a sua noiva, é por causa da paciência. A paciência do nosso Senhor Jesus Cristo significa salvação. Então Deus está tendo paciência, irmãos, para salvar a humanidade. Deus está tendo paciência para salvar. A paciência significa salvação. Mas olha só, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu. O que foi que Paulo escreveu? Com sabedoria que Deus lhe deu. Todas as epístolas que Pedro escreve, ele está mostrando aqui no final das suas epístolas, que a epístola que Paulo escreveu foi de sabedoria que ele recebeu de Deus. Próximo. Mas olha só o que Pedro escreveu. Ele escreve da mesma forma em todas as cartas, falando nelas dessas formas os assuntos. Suas cartas contêm coisas difíceis de entender, as quais ignorantes, instáveis, torcem, como também faz com as demais escrituras. Irmãos, olha só, o Evangelho da Graça, apóstolo Pedro, ele está dizendo que é difícil de entender, irmãos. Ele viu que é difícil. Por quê? Eu não vou falar para você que é fácil, é difícil. Por isso que você tem que estar prestando atenção na hora da mensagem, irmãos. É uma coisa difícil de entender, mas quando você entende, quando a mensagem entra na sua cabeça, você vence. É difícil. Olha só o que Pedro falou, que as cartas de Paulo é difícil de entender, mas os ignorantes instáveis torcem, como também faz com os demais das escrituras, para a sua própria destruição. Lembra que eu falei aqui na sexta-feira, irmãos, que a palavra de Deus tem na Bíblia, tem a palavra do diabo e tem as palavras de Cristo? Lembra que eu falei? Que aqui tem as palavras do diabo que estão registradas e tem as palavras de Cristo, as palavras de Deus. Lembra que eu falei isso na sexta-feira? Olha só, se eu não souber manusear isso aqui, irmãos, ó, eu consigo amaldiçoar a sua vida, irmãos. Quantas pessoas estão aí usando esse livro sagrado por não entender e estão amaldiçoando o povo? Olha só o que a Bíblia fala aí, ó. Eles fazem com as demais das escrituras, quer dizer, tiram o evangelho, que é as cartas de Paulo, o evangelho que Deus revelou, os demais livros da Bíblia, para a sua própria destruição. Ninguém quer ser destruído aqui, irmãos. Nós queremos ter uma vida próspera.
vida abençoada. Por isso a importância de você estar debaixo do ensinamento correto, irmãos. Por isso a importância de você estar debaixo do ensinamento certo. Pessoas que preocupam com a sua vida, debaixo de pessoas que preocupam com a sua vida sentimental, financeira, sua vida espiritual, irmãos. Lá fora ninguém está nem para ninguém. Cada quem por si, queridos. Mas aqui, esse aqui é uma igreja da graça. Essa igreja aqui nós amamos o próximo. Como Jesus nos amou, irmãos. Nós compadecemos das pessoas, mostrando a verdade. Porque é a verdade que liberta. O assunto é difícil? É. Mas foi Deus que mostrou. Olha só. As demais das escrituras, se não souber ministrar isso aqui, é para a sua própria destruição. Por isso que nós temos que estar debaixo do ensinamento correto, irmãos. Debaixo do ensinamento da graça. Amém? Porque olha só, se não fosse apóstolo Paulo, Pedro, quando ele pregava, ele falava que Jesus veio para salvar o judeu. Mas quando Paulo chegou, ele falou: não, Jesus veio para salvar o mundo, não apenas os judeus. Se não fosse apóstolo Paulo, você não sabia que você era justificado pela fé. Se não fosse apóstolo Paulo, você nunca ia saber que você é uma nova criação, que em Cristo você nasceu de novo, irmãos. Se não fosse apóstolo Paulo, você nunca ia saber que você está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Se não fosse apóstolo Paulo, você nunca ia saber que hoje você recebeu uma coroa de honra e glória. Nós somos coroados, irmãos. Nós somos beneficiados pela graça. Nós somos beneficiados pelo amor de Cristo. Diga amém. Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. É muito importante a gente entendermos a palavra, porque olha só, isso aqui é como se fosse um remédio, irmãos. Nós temos que entender que isso aqui é um remédio. Temos que aprender que a mensagem de Deus, ela trabalha na sua vida da forma correta. Temos que entender que a mensagem de Deus, ela trabalha na sua vida de uma forma correta, de uma forma séria e certa. Porque olha só, se eu te passar o remédio errado aqui, você não vai ser curado. Se eu passar o remédio errado aqui, você não vai ser salvo. Se eu te passar o remédio errado aqui, sua vida não vai mudar, irmãos. Temos que abrir a mente. Porque, olha só, presta atenção, isso aqui é importante. Suponhamos que eu tenho uma coceira aqui na perna, aqui no braço. Suponhamos que meu braço está com a empincha aqui, ó. Virou uma coceira e está no sangue. Eu estou coçando. Determine, fale: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Não tem nada a ver, eu sou a justiça de Deus em Cristo. O que a justiça de Deus em Cristo tem a ver com a sua coceira? Você tem que determinar: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Remédio correto, irmãos. Tem que tomar certo. A justiça de Deus em Cristo, se você está precisando de uma libertação. Se você está precisando de uma libertação, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Deus vai falar na sua vida. Deus vai te revelar a você. Posso ouvir amém? Então essa semana fez 500 anos. Esse mês nós estamos aí de frente. Teve 500 anos da Reforma Protestante. E uma coisa que eu queria mostrar para a igreja aqui hoje, a respeito da Reforma. Porque olha só o que aconteceu. Nós estamos vivendo, nessa época dos 500 anos, o povo estava vivendo um ano de perseguição. A perseguição contra o povo de Deus. A perseguição foi grande, irmãos. Eles estavam abandonando a fé. Eles abandonaram a fé. Mas sempre Deus levanta alguém para levantar a bandeira da justificação. Sempre vai existir um que vai levantar a bandeira da fé. Sempre vai existir um que vai levantar a bandeira da justificação, irmão. E nós estávamos vivendo há 500 anos atrás, nós vimos aí,
que estava tendo essa perseguição. Deus levantou Martim Lutero. Por quê? Porque o povo naquela época, ele estava muito incrédulo, irmãos. A incredulidade estava grande. O povo não estava crendo em nada. Tudo tinha indulgências. Tudo tinha indulgências. Quer ser curado? Toma essa água aqui, ó. Quer ser liberto? Compra esse lenço aqui. Quer ser salvo? Compra isso aqui. Estavam colocando a lei acima, as indulgências acima da fé. E a fé está acima de tudo, irmãos. Por isso que Deus sempre vai levantar para levantar a bandeira da justificação. Cristo morreu para nos justificar. E Martim Lutero levantou a bandeira da fé, queridos. Como Paulo, como outros grandes homens, Pedro no final, João também. Então foi grandes homens que tiveram essa visão. Amém? Eu vou passar um vídeo aqui para os irmãos entenderem melhor. Como nós já falamos sobre o Evangelho, já estou encerrando já. Eu vou pedir para a Elane passar o vídeo aqui, irmãos. É coisa rápida, 4 minutos. Amém? Pode soltar aí, Elane. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg.
Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo.